História do profeta Eliseu. Os discípulos de Elias passaram a seguir a Eliseu depois que observaram que o espírito profético de Elias repousava sobre Eliseu. O milagre das águas purificadas. Eliseu e seus seguidores pararam em Jericó, e Eliseu ouviu falar que a situação da cidade não era boa, pois a água estava contaminada e a terra estéril. Então Eliseu pediu um prato e um pouco de sal, colocou o sal no prato e o lançou no manancial daquelas águas e disse: Assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. As águas foram completamente restauradas e se tornaram boas. Os meninos zombeteiros. Eliseu foi dali para Betel e enquanto estava no caminho passou por alguns meninos que zombavam dele, sobe calvo. Diziam: Eliseu os amaldiçoou e 2 ursas saíram do bosque e devoraram 42 daqueles meninos. Nesta época, Jorão filho de Acabe reinava sobre Israel e Jeosafá reinava sobre Judá. Ocorreu pois que os moabitas se rebelaram contra Israel e Jeosafá e Jorão se uniram para lutar contra eles. Mas no caminho para a batalha não achavam água alguma para seus gados e para seus exércitos. Então resolveram consultar um profeta sobre as decisões que deveria tomar na guerra, e seus soldados indicaram a Eliseu. Os reis foram ao encontro do profeta e este disse a Jorão: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. O Senhor falou com Eliseu dizendo que iria encher o vale de água e dar de beber aos reis e a seus exércitos e também iria dar vitória para eles por onde andarem. Eliseu transmitiu para os reis o que havia ouvido do Senhor e tudo se cumpriu. O vale se encheu de água e os reis obtiveram vitória contra os moabitas. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Passou algum tempo e a mulher de um dos profetas procurou Eliseu dizendo: Eliseu, tu sabes que o meu marido era temente a Deus. Agora pois ele morreu e já veio o credor querendo levar meus 2 filhos para serem servos. Observação: naquele tempo, quando o marido morria, a mulher viúva não tinha direito a receber heranças nem sustento. As viúvas viviam sem dignidade, até terem filhos homens adultos que a pudessem sustentar. Nesse caso, os filhos da viúva ainda eram muito jovens e ela não conseguia pagar a dívida que havia ficado de seu marido. A viúva, nesse caso, não tinha outra alternativa além de pedir socorro. É importante recordarmos do texto de Romanos 12:13: Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Eliseu perguntou o que a mulher tinha em casa, ela respondeu que tinha apenas uma vasilha de azeite. Então o profeta disse: Pede emprestado para teus vizinhos várias vasilhas. Depois vai derramando o azeite que tu tens em cada uma delas, até que todas estejam cheias. Nesse ponto, é importante destacar que a viúva não fez nenhuma petição específica para o profeta, ela apenas expôs sua situação e aguardou uma direção de Deus por meio do profeta. Eliseu, sendo direcionado por Deus, já sabia exatamente o que fazer. Ela foi e conseguiu recolher muitas vasilhas, encheu todas elas com o pouco azeite que tinha, até serem completamente cheias. Deus havia multiplicado seu azeite. Então Eliseu disse a ela: Vai, vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. É importante destacar também que todas as vasilhas que a mulher trouxe foram preenchidas com azeite. É possível que se ela tivesse conseguido mais vasilhas, tivesse ainda mais azeite. Provavelmente o recebimento do azeite da viúva esteve condicionado à fé que ela teve em ir buscar as vasilhas. Imagine o que aconteceria se a viúva tivesse pego apenas uma vasilha para testar e ver se realmente iria ganhar algum azeite, para depois pegar outras vasilhas. Se ela fizesse isso, provavelmente acabaria ganhando apenas uma vasilha de azeite. Nossa fé precisa ser grande quando estamos pedindo algo para Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A pergunta que fica é: o que você tem em casa? A necessidade da viúva foi suprida a partir daquilo que ela mesma tinha. E qual a sua fé para receber? Você levaria quantas vasilhas? A comida contaminada. Eliseu foi para Gilgal e havia fome naquela terra. Ele estava sentado com os filhos dos profetas e então disse:
recolham algumas ervas, vamos fazer um caldo para comer. E um dos servos foi e coletou algumas ervas e pegou uma planta venenosa no meio porque não conhecia a vegetação da terra. Quando os filhos dos profetas começaram a comer, disseram: Eliseu, a morte na panela. E não puderam mais comer. Eliseu mandou trazer um pouco de farinha e misturou na panela, e a partir de então já não havia mais morte na comida. A multiplicação de alimento em Gilgal. Na terra de Gilgal, onde Eliseu estava, havia fome. Um homem de Baal-Salisa trouxe 20 pães e algumas espigas de milho a Gilgal e disse: dá de comer ao povo. O servo de Eliseu disse: isso não será suficiente. Como vamos alimentar todo o povo? Eliseu respondeu: dá ao povo, para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão, e sobejará. Então Deus multiplicou aquela porção de alimento e todo o povo se saciou. História de Naamã. Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era um homem extremamente respeitado, porque dera muitas vitórias ao seu povo. Mas um dia veio a contrair lepra. Uma menina israelita trabalhava como escrava no palácio deste oficial e, um dia, ela disse à esposa de Naamã: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi contar ao rei da Síria o que a menina dissera e o rei o enviou juntamente com uma grande quantia de prata ao rei de Israel. Enviou uma carta dizendo: estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Quando o rei de Israel recebeu Naamã e leu a carta, ficou muito perturbado. Ele pensa que sou Deus para curar alguém? Ele está procurando um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu soube que o rei havia ficado perturbado, mandou essa mensagem: envia Naamã a mim para que a Síria saiba que há profeta em Israel. Naamã chegou à casa de Eliseu e este mandou um mensageiro dizendo: você deve se banhar no rio Jordão 7 vezes. Quando fizer isso, ficará curado. Mas Naamã ficou indignado com essa situação e disse: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Bana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles, e ficar purificado? E começou a retornar para casa. Os seus servos, no entanto, tentavam dissuadi-la no caminho dizendo: mestre, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, tu terias feito. Só porque ele pediu algo simples, você o menospreza. Então Naamã, convencido, foi ao Jordão e se lavou 7 vezes, sua pele se restaurou e se tornou como pele de criança. Ele e sua comitiva voltaram à casa de Eliseu. Agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar. Por favor, aceita meu presente. Mas Eliseu recusou-se a aceitar, embora Naamã insistisse muito. Naamã pediu para que Eliseu deixasse ele levar 2 mulas carregadas de terra para que fizesse um holocausto ao Senhor. Ele prometeu que nunca mais iria sacrificar para outro Deus senão ao Senhor. Ao se despedir de Eliseu, disse: nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu rei entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu respondeu: vai em paz. O pecado de Geazi. Geazi pensou consigo mesmo: Eliseu foi bom demais, não aceitando a recompensa de Naamã, vou ir atrás dele para ver se consigo alguma coisa. Então Geazi partiu atrás da comitiva de Naamã, os alcançou e disse: meu senhor, 2 jovens discípulos do meu mestre Eliseu chegaram agora mesmo. Ele pediu para que você enviasse 35 siclos de prata e 2 mudas de roupas finas. Naamã imediatamente entregou para Geazi 70 quilos de prata e 2 mudas de roupas. O servo guardou os presentes em casa e voltou para seu mestre Eliseu. Onde você esteve, Geazi? Perguntou Eliseu. Não fui a lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata, e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Naquele momento Geazi ficou leproso,
parecendo neve. O machado flutuante. Os discípulos de Eliseu decidiram ir ao Jordão para fazer ali um local de reuniões. Então foram até lá e cortaram toras de madeira. Enquanto um dos discípulos cortava a árvore, o ferro do machado deslocou-se da madeira e caiu na água. E o discípulo disse para Eliseu: Puxa! Esse machado era emprestado. Onde foi que caiu? Perguntou Eliseu. O homem lhe mostrou e Eliseu cortou um galho e lançou sobre o lugar fazendo o ferro flutuar. Então o discípulo conseguiu recolher o machado. O exército sírio é ferido de cegueira. A Síria estava em guerra contra Israel. O rei da Síria estava tentando se organizar taticamente para atacar a Israel e então montava seu acampamento em determinada região e depois trocava. Toda vez que ele montava o acampamento, Eliseu avisava ao rei de Israel: evita passar por tal lugar, pois os sírios estão lá. Assim o rei investigava o lugar indicado por Eliseu. Isso se repetiu tantas vezes que o rei sírio começou a suspeitar que estava sendo traído por algum dos seus. Então um dos soldados sírios disse: É Eliseu meu senhor, o profeta de Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu fala em secreto no teu quarto. O rei mandou um grupo de soldados capturar Eliseu em Dotã. Quando esses soldados chegaram à cidade, o servo do profeta os avistou de longe e disse ao seu mestre Eliseu: E agora, meu senhor? O que faremos? Não tenha medo, respondeu Eliseu e orou dizendo: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Então o servo viu todas as coisas conforme Eliseu orou. Eliseu ainda pediu que Deus ferisse de cegueira todo o exército que viera atrás dele. E assim foi feito. Quando os homens estavam cegos, Eliseu guiou-os até Samaria, alegando que aquela não era a cidade que eles procuravam. Quando chegaram em Samaria, ele os entregou ao rei. O rei perguntou ao profeta: Você acha que devo matá-los? Eliseu respondeu: Não os ferirás, feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. Então o rei preparou um grande banquete e ofereceu aos homens. Estes comeram e voltaram à sua terra. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel por algum tempo. Fome durante o cerco. Depois de um tempo, a Síria voltou a atacar Israel. O rei da Síria ordenou que seu exército cercasse a cidade de Samaria. Os habitantes da cidade não podiam sair. O cerco durou tanto tempo que causou uma fome terrível em toda a cidade. Um dia o rei de Israel fazia uma inspeção quando uma mulher o procurou gritando: Socorro, majestade! Ela explicou que tinha combinado com sua vizinha que um dia iriam comer o filho dela e no outro dia o filho da vizinha. Elas comeram o filho dela em um dia, mas no outro a vizinha escondeu sua criança. Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas vestes e disse: Basta! O rei foi procurar Eliseu e quando o encontrou disse: Eis que este mal vem do Senhor. Por que ainda devo ter esperança no Senhor? Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. O oficial do rei, que estava ao seu lado, ao ouvir essas coisas duvidou e disse: Mesmo se os céus fossem abertos, como isso poderia acontecer? Eliseu respondeu: Você verá com seus próprios olhos, mas não irá experimentar nenhuma migalha de comida. O socorro de Deus. Havia 4 leprosos que ficavam na porta da cidade. Eles decidiram ir ao acampamento dos sírios e se render porque diziam: se ficarmos aqui vamos morrer de qualquer forma. Quando chegaram ali viram que todo o exército tinha ido embora, o acampamento estava abandonado. O que havia ocorrido é que o Senhor havia mandado um som alto de exércitos e cavalos de modo que os sírios pensaram que estavam sendo atacados e fugiram. Os sírios deixaram todos os seus bens no acampamento, comida, bebida e animais. Os leprosos comeram e foram contar tudo ao rei de Israel. O rei enviou alguns homens para verificar se era verdade e quando confirmou a informação anunciou ao povo:
O oficial do rei se encontrava à porta da cidade e quando o povo ficou sabendo acabou o pisoteando, ele veio a falecer. Naquele dia, todo o povo se fartou e a palavra de Eliseu se cumpriu. Vendia-se uma medida de farinha e 2 medidas de cevada por uma peça de prata. A mulher sunamita é livre do cerco. Antes de começar o período do cerco, Eliseu havia prevenido a mulher sunamita e sua família dizendo: foge para outra cidade, porque o Senhor determinou para essa terra uma fome que irá durar 7 anos. A mulher seguiu o conselho de Eliseu e passou 7 anos morando com os filisteus. Ao final dos 7 anos ela voltou e foi tentar conseguir suas terras de novo junto ao rei. No momento em que ela se apresentou ao rei, o servo de Eliseu, Geazi, estava relatando ao rei tudo o que Eliseu tinha feito e como tinha curado o filho da sunamita. Quando ela chegou no local, Geazi disse: ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. O rei então ordenou que tudo fosse restituído à sunamita, inclusive a renda de suas colheitas, desde que saiu do país até o dia em que retornará. A profecia de Hazael. Certa ocasião o rei da Síria adoeceu e mandou Hazael, seu servo, consultar Eliseu sobre sua doença. Hazael encontrou Eliseu e relatou a situação. O profeta disse: o rei com certeza irá se recuperar, no entanto, o Senhor me revelou que ele vai morrer. Eliseu ficou encarando fixamente Hazael, até que este ficasse constrangido. Então Eliseu começou a chorar. Hazael perguntou: por que você está chorando? Eliseu respondeu: porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel, porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. Hazael disse: como poderia acontecer isso? Deus me mostrou que você se tornará rei da Síria, respondeu Eliseu. Então Hazael retornou, disse ao rei que ele se recuperaria e no dia seguinte o sufocou com um cobertor. Hazael se tornou o rei da Síria a partir de então. A morte de Eliseu. Eliseu estava doente com a doença da qual morreria. Então o rei de Israel, que na época era Jeoás, foi visitá-lo e chorou sobre ele. Eliseu pediu que trouxessem um arco, entregou para o rei e disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu declarou: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios, em Afeque, até os consumir. Em seguida mandou Jeoás ferir o chão 5 vezes com a flecha, mas ele golpeou o chão 3 vezes e somente parou. Eliseu ficou muito aborrecido e disse: agora você irá ter apenas 3 vitórias ao invés de 5. Eliseu morreu e foi sepultado. O cadáver que caiu sobre Eliseu. E ocorreu que as tropas moabitas passavam pelo território de Israel a cada primavera. Os israelitas estavam enterrando um homem quando viram essas tropas e saíram correndo. O cadáver acabou caindo bem em cima dos ossos de Eliseu. Assim que o cadáver encostou nos ossos, o homem voltou à vida. O cumprimento da profecia. A Síria oprimiu Israel durante um tempo, mas a palavra de Eliseu se cumpriu e o rei Jeoás derrotou o exército sírio por 3 vezes e reconquistou muitas cidades.